Feliz Dia dos Pais. Quantos pais temos aqui nessa noite? Tem gente que tá muito feliz em ser pai, não, né? Levanta assim, do jeito, né? Então, hoje é Dia dos Pais e muitas vezes a gente quer tratar isso como uma data comercial, que não deixa de ser, e graças a Deus que é. Imagina se a gente não tivesse a venda, né? E tudo que... Hoje mesmo eu já ganhei presente, já dei presente. É bom demais. Quem ganhou presente aqui? Amém. Né? Não vem com essa ideia, não. O presente é você, meu filho. A gente diz isso, mas a gente quer um presentinho, né? Quer ser lembrado. Todo mundo gosta de ser lembrado, sim ou não? É? Se você gosta de ser esquecido, eu vou orar por você. Nós temos psicólogos aqui na igreja, é bom você entrar em contato. Né? Ninguém gosta de ser esquecido. Ninguém gosta. Quem aqui tem curso superior? Provavelmente o curso superior que você fez te ensinou uma profissão, ou pelo menos te deu algum norte ali, ou serviu de bagagem para aquilo que você exerce, ou não. Mas geralmente é esse o intuito. E a gente faz curso de várias coisas. Com o advento da internet, então, a gente tem curso sobre tudo. Corte e costura, né? Você hoje vai no cabeleireiro, você só quer cortar o cabelo, mas ele quer te dar uma aula de visagismo, e explicar o que é que combina com você. Você não sabe se foi para um cirurgião plástico ou para o barbeiro, você fica naquela dúvida. Tudo é muito gourmetizado e embalado para vender mais e para te ensinar mais. Nós temos curso de absolutamente tudo. Só que a gente nunca fez um curso, às vezes tem até curso para ensinar a ser pai. Eu lembro que na gravidez de Davi, tinha uns cursos lá, até brincavam para eu ir fazer, ensina a trocar fralda, ensina a dar um banho, como pegar a criança, como pegar o bebê recém-nascido. Mas não tem um curso te ensinando a ser filho. Já parou para pensar nisso? Não, né? Porque eu também parei para pensar hoje. Não existe um curso nos ensinando a ser filho. Só que é uma função exercida por absolutamente todo mundo. E aí vem muita gente pregar e dizer assim, ó, e até é fácil, tá, isso. Mas nós, do Celebrando Vida, nós temos a palavra para filtrar tudo que chega à nossa mente. Mas é muito fácil alguém chegar assim e dizer, você tem problema com seu pai? Tenho. Deixa eu te dizer uma coisa, 99% das pessoas vão dizer que tem, irmão. É uma das pessoas que mais convive na vida, é pai e mãe, né? Tem problema com seu pai? Tem. É isso que te impede de ter um relacionamento melhor com Deus. Porque você está vendo Deus como você vê seu pai natural. Sabe que tem isso? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, não, amém? Há casos e casos. Mas a gente nunca teve um curso nos ensinando a ser filho. Então você vai crescendo, eu estou com 38 anos e ainda estou aprendendo a ser filho. Porque tem coisa que você sabe. Então assim, como é que eu sou filho? O que é que eu peço a Deus como pai, e o que é que eu peço a Deus como Deus, e o que é que eu honro a Deus como pai, e o que é que eu honro Ele como Senhor? E aí a gente diz, olha, Jesus fala, vós que sois maus, vocês querem dar boas coisas a seus filhos, imagina nosso Pai que está no céu. E aí a gente começa a entender da bondade do Senhor, e entende que Ele é bom, e Ele é sempre bom, e tudo que é bom vem dEle. E que nada de mal vem dEle. Porque Jesus, Ele nos chama de mal, né, nesse momento. Ele diz, você que é mal. Ele não diz assim, alguns aqui que estão me ouvindo são maus. Não, ele diz, você que é mau. Porque como humanos, e aí nesse momento ele se refere a isso, como humanos nós falhamos, e ao falharmos, nós fazemos alguma maldade. Quantos pais não competem com os filhos? Quantos pais não têm inveja dos filhos? Quantos processos eu não tenho no meu escritório que envolve briga de pai e filho? Então, Jesus, quando ele diz, vós que sois maus, querem dar boas
coisas a seus filhos, aí ele para e diz assim: agora imagina o nosso Pai Celestial. É como se ele dissesse assim: ainda com tudo isso, você quer dar o que é bom? Imagina Deus. É difícil para a nossa mente imaginar. O tema da ministração de hoje é o Deus que nos ensina a ser filhos. Porque a palavra é tão completa. E a palavra é Deus. E Deus é a palavra. E Ele é tão completo em si mesmo, que embora não esteja na internet ou em nenhum outro lugar nos ensinando a ser filhos, a sua palavra nos ensina a sermos filhos. E você vai sair dessa noite aqui com a consciência de filho em nome de Jesus. Só que não é a consciência de filho do seu pai natural. Um pai falho, um pai que muitas vezes erra conosco, é a consciência de filho de Deus. Na melhor essência da palavra. Nós nordestinos temos uma mania de dizer: eu também sou filho de Deus. E geralmente isso está num contexto ou de derrota, ou de tristeza, ou de pelo amor de Deus me dá um copo d'água. É mais ou menos isso. Mas eu quero que a nossa consciência de filho de Deus vá um pouco além. Porque eu, como filho de Deus, eu não tenho um simples inventário que Ele deixou. Eu não tenho um simples testamento ou uma empresa que hoje em dia a gente chama de holding no meu nome. Eu tenho a sua palavra. Eu tenho de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho 366 vezes o homem mais poderoso do mundo dizendo não temas. Então é essa consciência que só um exercício de fé e de prática da palavra e de confissão da palavra vai trazer aos nossos corações. Quando eu falei que estou há 38 anos tentando entender como é ser filho, é porque tem 38 anos que eu tenho nossa pastora como mãe. E há 38 anos a gente vai entendendo, caramba, ela pode fazer isso também, né, como mãe. Caramba, eu nem pensei nisso, ela percebeu isso. Eu nem estava atento para isso, e ela atentou. Então, quando a gente vem falar de paternidade com Deus, não existe muito isso do que é paterno e o que é materno, porque Ele é uma completude. Ele diz ainda que uma mãe que esqueça o filho que amamenta, eu jamais esquecerei de você. Ai, é como se Ele dissesse: eu supero o amor materno. Eu supero o cuidado de pai. É por isso que para nós, muitas vezes, é difícil estabelecermos esse relacionamento. E nessa noite eu quero trazer para você: não queira fazer do relacionamento com seus pais da terra o mesmo relacionamento com Deus. Não há comparação nisso. Porque Deus, Ele é completo e Ele pode nos completar através da sua essência e da sua palavra. Porque os nossos pais mudam, mas Deus, esse é imutável. Eu, quando sou ainda, graças a Deus, pai de Gabi, eu pensava algumas coisas que hoje eu penso completamente o contrário. O nome disso é experiência. E já dizia alguém que eu não tenho, aspas, eu não tenho compromisso com o erro. Então a gente vai se corrigindo, vai amadurecendo, vai mudando. Isso é bom demais, irmão. É bom demais. Só que Deus não muda porque Ele simplesmente é. Porque Ele simplesmente é o eu sou. E no eu sou Ele tem ali a plenitude de todos os seus atributos. Ele não tinha uma escassez para você antes e agora Ele tem prosperidade. Não, não. Ele não tinha doença antes e agora Ele tem cura. Não, não. Ele não mudou de ideia, não. Deus não muda. Nós mudamos. A gente muda. E graças a Deus que a gente muda. E melhor ainda se for para melhor. É até um conselho. Se você está anotando, anote. Eu tenho que mudar para melhor.
É óbvio, né? A gente não... Tá bom, vamos voltar aqui. E Deus não muda. Então, se há 2000 anos atrás Jesus morreu para nos dar a cura, 2000 anos depois Ele continua nos dando essa cura. Se Ele morreu para perdoar os nossos pecados, em 2026 os nossos pecados continuam perdoados. Se Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas dificuldades, essas questões continuam resolvidas. Porque o meu Pai não muda. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15. Essa passagem é conhecida por todos. Mas a palavra ela sempre se renova e ela sempre tem algo a nos ensinar. Se você chegou até aqui, eu aconselho você abra o seu coração e deixe a palavra entrar. Nós vamos conhecer um pouco do caráter de Deus nessa noite. Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, nós estamos falando sobre a parábola do filho pródigo. No versículo 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. A gente vai caminhar um pouco por essa história, mas entende uma coisa. Ele, na casa do pai, ele, pelo que a gente lê e pelo que vamos entendendo da história, ele tinha todo o conforto e ele tinha abundância, porque eu não sei se você consegue entender, mas para repartir herança tem que ter alguma coisa, né? Tem gente que briga, a TV é minha, né? Mas eu vou levar o liquidificador e o fogão, então. Mas aqui ele reparte a herança. A Bíblia diz que tempos depois esse jovem sai da casa do pai e ele vive desenfreadamente por um tempo. Não é aquela coisa de posso parar de trabalhar até o final da minha vida. O problema é que eu tenho que morrer quinta-feira. Não é isso não. Ele começa a ver desenfreadamente, gastando tudo, sem sabedoria. É que quando a gente está longe de papai, a gente anda como nécios. A sabedoria vai embora. Quando a gente está longe da casa do pai, longe da presença do pai, por um momento até parece que está com abundância e as coisas estão dando certo, mas só parece. Eu estava vendo um vídeo esses dias. Quem já viu pela TV ou já foi pessoalmente um safari lá na África? Eu conversava com... Só Emanuel que viu. Obrigado, Emanuel. Deus abençoe, irmão. Eu estava conversando até com um concunhado meu, que ele passou lua de mel no safari, e ele até falava, quando você chega lá, você assina um termo de responsabilidade. Se você for comido por um leão, atacado por um hipopótamo, ou qualquer coisa parecida, a responsabilidade é toda sua. Né? Um passeio bem legal. E aí, eles vão dando as instruções. Você pode fazer de carro, a pé, de jipe, tal. E ele diz, olha, não desce do jipe, pelo amor de Deus, senão você vai ser o lanche do tigre. Essas coisas. E tem também quem seja mais ousado, né? E faz esse mesmo passeio a pé. A pé. E eu estava vendo um vídeo
que um guia lá da África estava reclamando muito com um turista, e ele tinha uma vara enorme assim, ele pega a vara assim e tange assim o turista para o meio do povo e bate assim, e fala lá na linguagem dele, lá no idioma dele, reclamando. E a explicação da legenda era o seguinte, era que quando alguém se afastava do grupo, o leão olhava e dizia, deve estar doente. É o mais fraco da manada. Eu vou tragá-lo. Cadê? Para bom crente, meia palavra basta. Para bom crente, meio exemplo basta. Quem é que está como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar? Pois é, irmão, não se afasta da igreja, não. Na hora que sai de perto do Pai, se enfraquece. E o filho pródigo faz isso, ele se afasta. Embora com todas as ferramentas materiais, que seriam as riquezas. Mesmo assim, ele é tragado. E aí, no versículo 16, não, no versículo 15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que humilhação, né? Tá longe do Pai. Essa distância te faz viver longe das promessas e da proteção de Deus. Eu já falei aqui numa pregação. Muitas vezes Davi está tão próximo a mim que ele não precisa pedir. Eu já estou vendo a necessidade. Eu vou lá e dou a água. Aí ele vai correndo e eu vejo que ali ele vai cair. Aí ele nem precisa cair, porque antes disso eu já tiro. O nome disso é proximidade. E enquanto ele ainda é um bebê, é muito fácil. Porque eu estou vendo, ele vai cair nesse batente, eu vou lá e o retiro. Eu estou vendo que ele vai cair do sofá, eu vou lá e tento pegá-lo. Ele vai crescer. E quando ele crescer, e que em nome de Jesus a gente vai continuar perto e tendo comunhão um com o outro, eu vou passar a entendê-lo pelo olhar. Porque com o olhar, eu vou saber, ele está desconfortável, ele está feliz, ele está triste. O nome disso é comunhão. Já viu aquele crente que diz, mas fulano não precisa nem orar que Deus já resolve? Quem quer isso para a sua vida? Aí é comunhão. Porque quando você está em comunhão, na oração em línguas e na meditação da palavra e numa vida de retidão com Deus e numa vida de adoração com Deus, muita coisa não precisa nem pedir. É literalmente aquela oração da fome. Senhor, tu sabes. Mas é porque Deus, como Pai, Ele está vendo a necessidade antes da necessidade chegar. E aí a porta fechada hoje você nem entende, é porque papai está vendo a necessidade antes de chegar. E aí o caminho que desviou você para outro lado, você nem está entendendo, é porque Deus, o teu Pai, que quer o melhor para você, já está vendo. Mas para que Ele possa te entender sem você falar, e para você entendê-lo sem precisar nem falar, só através da comunhão. Sem comunhão, sem unção. Sem comunhão, sem milagre. Ai, Deus só dá se eu tiver comunhão. Quer andar na misericórdia ou na graça? Se é na graça, tem que ter comunhão. Se quer na misericórdia, aí vai pedir. Aí pede pela misericórdia, porque Ele é bondoso demais. Aí você pode estar comendo com os porcos, que a misericórdia pode te alcançar se você voltar. Mas se quer a graça, fica junto do Pai.
Na hora que ele acordar para trabalhar, vai com ele. Na hora que ele senta para comer, senta com ele. Na hora que ele planejar algo, diz: o melhor plano é o seu, papai. Veja que o filho não perguntou: é melhor para mim? Que tal eu receber essa herança agora? Que tal o senhor dividir esse dinheiro agora? E aí o pai podia ter dito: filho, eu não acho que está preparado não, aguarda mais um pouco. Filho, vamos planejar isso juntos. O que é que você quer fazer? Quer plantar o quê? Quer criar o quê? Não, não. Me dá aqui. Eu fico imaginando o filho quando recebeu aquilo, achando que era uma bênção. É igual quando o Ismael nasceu. E aí, que bênção. É porque às vezes no nosso tempo e na nossa pressa a gente quer apressar as bênçãos. E aí, veja que ele era o filho mais novo. Sem experiência, provavelmente. Ele não pergunta: o senhor acha que é bom? Ele não pede conselho, ele pede o que era dele. Tudo bem, é um direito seu, tome. Ô, irmão, estudar, trabalhar e prosperar muito é direito de todo cidadão ou não? Desde que você viva num país capitalista, viu? Só lembrando. Então você pode, a partir de amanhã, dizer: eu vou estudar muito, eu vou trabalhar muito, eu vou ver formas e eu vou prosperar muito. Isso é a bênção de Deus? Nem sei. A gente tem muito isso de ligar a bênção de Deus à bênção material. Se fulano está em dificuldade financeira, misericórdia, deve estar em pecado. Ah não, às vezes é só burrice mesmo. Gastou demais. Gastou mais do que podia. Não se planejou. Não viu Deus. Achou que era bênção, o que não era bênção. Ganhou um dinheirinho a mais e já não pode vir no culto mais. Né? Já esqueceu Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É porque para os irmãos que não riram, eu digo: ele não sabe o que tem em Mateus 6,33, eu explico. Então assim, irmão, para de achar que bênção material tem a ver com propósito. Achei o meu propósito. Não, irmão, é porque antes tu não estava pagando as contas, agora tu está pagando as contas com isso aí, né? Absolutamente nenhum retorno financeiro vai lhe trazer a despesa. Só que não garantiu. E aí o filho recebeu a parte dele na herança e disse, e aí já sou eu dizendo, né? Que bênção. Agora sim. Vou fazer melhor, vou inclusive mostrar a meu pai. Eu já vi muito isso, viu? Vou até Deus para tudo. Mas também não deixa a oportunidade passar e fica esperando. Ah, Gustavo, então é muito difícil. Não. É difícil se a gente quiser decidir sozinho. Mas a gente tem um pai para pedir conselho. Um pai que melhor do que o nosso pai natural, um pai que vê o futuro. Gente, como é bom ter um pai de oração. Se você tem um pai que ora, é uma bênção. Que ora muito. E que tem comunhão com Deus. Estou terceirizando não, mas tem muita decisão que eu tomo que eu escuto muito Marcos. Ele chega e diz: filho, vai ser assim. Eu vou contar um testemunho aqui. Parte dele. Final do ano passado ele chegou e disse: esse ano você vai falar muito sobre tal coisa. Não era pregando não, era no meu cotidiano. As suas reuniões vão ser movidas nisso. Irmão, 8 de janeiro começou, 20 e pouco de janeiro e assim está sendo. Então, se é bom pedir conselho para alguém que ora e que tem uma vida com Deus, imagina quando você mesmo tem acesso a Deus, a sua palavra e a oração para saber o que Ele realmente quer para a sua vida. Ninguém te segure. E aí, o filho, eu acredito inclusive que esse afastamento do pai não veio de uma hora para outra, não veio num estalo. Ele não chegou assim e disse: quer saber?
Vou pegar o dinheiro da herança e vou... Não, não, não. Aquilo já veio no coração. E foi chegando. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente leva para o coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E muitas vezes nesse relacionamento filho, pai, pai, filho, a gente fica sem entender o que Deus quer fazer ou quer nos mostrar. E aí algumas coisas descem para o nosso coração e podem nos afastar da comunhão com Deus. Os olhos desse filho estavam muito mais na riqueza do que na comunhão com o pai. E aí o que é que ele faz? Dá-me minha parte na herança. Sai de perto do pai e vive uma vida desenfreada. Mas no versículo 17, eu acho essa... Aliás, a palavra ela é muito forte. Nenhuma letra está na Bíblia à toa. Nenhum versículo está aqui à toa. Está por estar. Está porque precisava completar. Está por licença poética. Não, não, não. A Bíblia não é um livro comum. Então no versículo 17 diz assim, ó. Caindo em si. Eita. Como assim caindo em si? Na nova versão paraibana, atualizada, se tocando, percebendo, caindo na real, caindo em si. Como assim? Ele caiu em quê? Ele percebeu o quê? Eu sou filho. Foi isso que chegou. Epa, eu sou filho. E aí ele diz assim, ó, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Na verdade, o que caiu em si, na verdade, não foi nem a consciência de filho, foi a consciência de que lá na fazenda do pai as pessoas eram melhor tratadas. Ele aqui ainda estava, deixa eu ser pelo menos um empregado. É aquela coisa quando a gente ora assim, ó, Deus, tem a boa, perfeita e agradável vontade, mas também tem a permissiva. Me dá pelo menos a permissiva. Né? A gente às vezes negocia com Deus. Ô Deus, eu sei que não é tão da tua vontade assim, mas deixa eu ir na permissiva. Só permite, Senhor. Só permite. Então, assim, ele estava assim, deixa eu só ser o empregado. Eu não quero nem ter que usufruir mais da graça, porque eu não sou digno da graça. Acontece que nunca seremos dignos. Nada que você faça vai lhe fazer digno. Nada que nós façamos nos fará digno de usufruir da graça de Deus. E aí no 18 ele diz, vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Engraçado que a Bíblia continua tratando como o pai. Porque embora na consciência dele ele tenha deixado de ser filho, na consciência de Deus ele nunca deixou de ser pai. Eu não sei se você já percebeu, mas o pai aqui é Deus. E o filho pródigo somos nós. Em todo momento a Bíblia continua tratando como pai. Não fala como o senhor da fazenda. Não fala voltou para o seu futuro patrão. Não, não, não. Ele volta para o pai. E aí, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe. Quantas vezes nós ainda nos sentimos longe de Deus?
longe das suas promessas, longe da sua mesa de fartura. Nós ainda nos sentimos longe de onde sabemos que Deus pode nos levar. Longe das promessas, longe da cura, longe da sabedoria de Deus, longe da prosperidade de Deus. Nós nos levantamos, vamos ter com o nosso Pai, mas ainda estamos longe. A questão é que quando Ele nos vê ainda de longe, mesmo de longe, a Bíblia diz que quando o Pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu. É isso, querido. É um passo para Deus e Ele dá vários a chegar perto de nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se eu subo ao mais alto céu, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, tu ali também estás. Para onde fugirei, Senhor? E aí o filho pródigo começa a voltar andando. E a Bíblia diz que ainda de longe, quando o pai o vê, ele corre em direção ao filho. Isso quer dizer, quando eu busco Deus, Ele corre em direção a mim. Muito mais do que isso, hoje Ele não só corre em direção a mim, Ele quer habitar dentro de mim. O Espírito Santo vem, nos abraça e diz, não, vem logo, vem mais rápido, eu vou facilitar tudo, eu já estou lhe vendo, Ele está longe, mas deixa eu correr ao encontro dEle. Oh querido, se você quer estar perto de papai, levanta sua mão e adora Ele agora. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus devagar para te amar. Ele é um Deus rápido em amar. Ele não é um Deus devagar em perdoar. Ele é um Deus que já perdoou. Ele não é um Deus que quer te ver sofrer para poder voltar. Ah, se não vier pelo amor, vem pela dor. Vamos ser sábios e vamos logo pelo amor, querido. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí o pai vai explicar que não, você ainda é digno, é isso? Não. O pai chega e diz, não filho, não diga isso. Você continua digno, eu vou lhe perdoar. Eu te perdoo por ter pego a herança antes, por ter descapitalizado nossa fazenda. Eu te perdoo por ter deixado seu irmão. É isso? Contudo, verso 22. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. O pai nem deu bola. Nem passou na cara. Nem disse assim, eu não te avisei. Eu não disse que não ia dar certo. Oh, meu filho, eu sabia que você ia voltar. Ele nem deu bola. Tanto que a Bíblia diz, contudo, mesmo assim, do mesmo modo, com tudo isso, ele diz, olha, vai matar um carneiro, um boi, vamos fazer um churrasco, vamos festejar, dá um banho nesse menino, coloca uma roupa nova, coloca o anel da nossa família nele, coloca sapato novo nele. Ah, querida, é isso que papai fez com a gente. Ele não quer saber o que você fez, ele quer saber onde você está. Ele não quer saber se ele lhe avisou, ele quer saber se você quer consertar a rota. Assim como um GPS. Sempre que você errar, tem uma nova rota para você seguir. E a rota de Deus é melhor do que a do Waze. Porque a rota de Deus, ela te avisa de emboscada. Quer ter livramento? Pega aí, irmão. Quer ter livramento? Aprenda a ter comunhão. Fecha teus olhos agora.
Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma proteção sobre a vida do teu povo, na entrada e na saída. Eu declaro em nome de Jesus todo espírito de acidente saindo. Em nome de Jesus, todo espírito de roubo caindo por terra e fugindo em nome de Jesus. Oh, Shabara. Em nome de Jesus. Aleluia. Tragam a melhor roupa. Eu acho interessante como Deus se preocupa, como a Bíblia, na verdade, se preocupa com roupa. Percebeu isso? José chegou a provocar a inveja dos irmãos porque ele recebeu um casaco com várias cores. Jonathan chega para Davi, ele pega a própria capa, dá a Davi e diz: olha, é porque não importa se eu ou você vai ser rei, porque eu sei que se você for rei, minha descendência vai estar guardada, e se eu for também, então toma aqui. Ou seja, o simbolismo da roupa. Nós receberemos novas vestes. A escola de vida acabou de sair de escatologia, né? Então, receberemos novas vestes. Deus se preocupa com roupa, irmão. O crente tem que andar bem vestido mesmo. Imagem e semelhança do Pai. Só que aí tem um negócio aqui. A gente não está aqui só representado pelo filho pródigo, não. Eu até que sou um pouquinho filho pródigo. Um dia eu vou contar meu testemunho. Misericórdia. Mulher de oração. Se ela tem cicatriz no joelho de oração, 90% foi por mim. Não desista dos seus filhos. Pais, hoje é dia dos pais, ore para os seus filhos. Mãe que é mãe e pai, ore também. Um dia eu conto o testemunho. Mas tem os que não são filhos pródigos. Tem os que nunca saem da igreja, nunca saem da casa de papai, que é o outro filho aqui, ó. Deus vai te achar agora. Vai. Achando que ia escapar, né? Eu nunca saí da casa de papai, não. Graças a Deus. Sempre fui crente em Deus. Aleluia. 25. Enquanto isso, o filho primogênito estava no... Eu pensei que era no bar, não era no bar, não? Não era festejando, não? Estava no campo trabalhando. Um exemplo, esse menino. Um exemplo. Ele estava no campo trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Deve ser brincadeira, né? Eu trabalhando e o povo festejando. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Ele lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira. Oh, glória! Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha... Calma, eu pulei aqui. 28. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Tá vendo a invejinha? Convivendo com um pai que tanto amava o filho pródigo, ainda assim a inveja, bum! Eu sirvo na igreja há 30 anos, nunca preguei. Eu estou aqui, Deus nunca me usou. Fulano entrou agora, menino, já vai ali. Tá vendo que a gente não está representado aqui só pelo filho pródigo? Ele estava no campo trabalhando. É que às vezes a gente trabalha muito e esquece da comunhão. Porque imagina se ele estivesse próximo ao Pai. É que você pode estar na mesma casa e não estar próximo.
É que você pode estar no mesmo trabalho e estar distante. É que você pode estar fazendo a coisa certa, mas esquecendo do principal. É que você pode estar fazendo o que é para fazer, mas esquecendo do que deve fazer. É que a gente pode estar fazendo tudo certo, mas esquecendo do essencial, querido. E o essencial é aquilo que eu falei no início, é a comunhão. É a comunhão. Talvez se esse filho tivesse muito próximo ao pai, entendendo as dores do pai, sabendo os desejos do pai, na hora que ele voltasse, que visse a festa, ele dizia: voltou. O filho pródigo voltou. É que às vezes a gente está na igreja, a gente vem em todos os cultos, mas estamos esquecendo da comunhão. Nós estamos esquecendo de conhecer o Pai e estamos sendo aquele servo que está no campo. O Pai disse, versículo 31, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você está sempre comigo, mas não me conhece. Você está sempre comigo e não sabe que o que eu tenho é seu. Você está sempre comigo. Você está sempre na minha casa. Você está sempre no louvor. Você está sempre ouvindo louvores. Mas você está esquecendo de ler a palavra e entender que tudo que eu tenho é seu. Você está esquecendo que o mais importante de tudo isso é a salvação do seu irmão. Aí você está muito entretido e você não falou de Jesus para ninguém essa semana. Aí você está entretido demais com o trabalho no campo e você não chamou ninguém para vir para a igreja. É que você está muito entretido com tudo que é para fazer, com todas as boas obrigações, mas esquecendo do essencial. Sabe o que é essencial? Vamos lá em papai, vamos sentar na mesa com ele, vamos. Vamos ter comunhão com ele. E às vezes o serviço nos faz esquecermos do principal, que o que é dele é meu. Eu não preciso me preocupar, porque eu sei que o que é dele é meu. O que é meu é dele. Engraçado que o que é dele é meu, faz a gente festejar. Mas quando a gente diz, e o que é meu é dele, o amém diminui. Vou até repetir. O que é dele é meu. E o que é meu é dele. Pela fé, irmão. Amém. É porque quando ele pedir, a questão é que aquilo que é nosso, que parece ser nosso, se não for dele também, a gente usa desenfreadamente. Era muito melhor que a herança desse rapaz continuasse sendo do pai também. O pai era melhor administrador. Com o pai ele não ia usar desenfreadamente. É por isso que o que é nosso é melhor que seja 100% dele também. E aí o que é dele, automaticamente é nosso. É porque quando é a nossa saúde, aí até onde o dinheiro vai. Mas quando é a saúde dele, é até onde o milagre alcança. É porque a nossa paz, quando ela é só nossa, quando é a nossa mente, ela vai até onde a gente pode pagar o tarja preta. Até onde o wellness, né? O lifestyle, o exercício físico proporciona. Mas quando a gente lança sobre ele todas as nossas ansiedades, querido, aí é a paz dele que excede todo o entendimento que vem para o nosso coração.
É porque eu estou te propondo um bom negócio se você não percebeu ainda. É pegar o teu pouco e entregar e usufruir do muito e do tudo dele, da plenitude dele. É porque se for só no nosso, nós vamos viver 70, 80, 100 anos, mas quando a gente vai para a vida dele e a vida de Deus em nós, aí a gente já não tem mais essa como preciosa, porque a gente começa a pensar em eternidade. Quando o filho pega uma parte da herança, ele pega uma parte, um terço lá, sei lá, uns 50%. Se tinha mãe, 50, direito brasileiro, 50% da mãe, 25% do irmão, 25% dele. Sabe com 25%? Um quarto. Quando ele podia ter 100%. C.S. Lewis, em um dos seus livros, eu já citei isso também, Cartas ao Diabo e seu Aprendiz. E aí o vermelhinho, que é o diabinho, o aprendiz do diabo, eles olham, o que a gente precisa fazer com o homem é distraí-lo. Não deixa esses 20%, 25% te distrair, querido. Não deixa uma partezinha da herança te distrair. Não deixa, como outro irmão, o campo te distrair. Se quer usufruir da graça, é usufruir 100%. É saber que nós não somos dignos, mas precisamos estar perto. Não adianta querer usufruir da graça de longe. A graça é para quem está perto. O favor de Deus é para quem está perto. O livramento de Deus através da sua graça é para quem está próximo. Perto está o Senhor. E a Bíblia diz que todo o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. Eu não quero usufruir de parte das bênçãos. Eu quero usufruir do todo. Eu não quero usufruir de um pouco por pouco tempo. Eu não quero uma vida de montanha russa. Eu quero uma vida plena em Deus. Eu não quero na minha própria sabedoria. Na minha própria sabedoria eu serei um desenfreado. Na sabedoria divina eu sou um multiplicador. Na minha própria sabedoria, eu só vou até onde a ciência humana já chegou. Mas com Deus eu vou até onde o milagre dele vai alcançar. Ah, como Deus é lindo. Ele não passou em rosto. Ele não passou, como a gente diz, na cara. Fique imaginando essa cena. Te avisei, né? Vivi para ver esse dia. Sabe quem diz isso? O diabo. Esse acusa. Esse é profissional em acusar. Ele adora pegar aquilo que já foi prescrito, o que já prescreveu lá na cruz e trazer para o hoje. E se a gente estiver longe de Deus, Ele vai dizer, olha, os empregados da casa do teu pai comem melhor. Come aí com os porcos, porque tu não é digno nem de ser empregado lá. O nome disso é distância. Quanto mais distante do Pai, mais distante da graça. Deus está nos chamando para uma comunhão plena. Amém?